Por que preciso devolver o dízimo? Em tempos de crise, será que é necessário manter a fidelidade a Deus com as minhas posses materiais? Eu sou o pastor Nilo e Deus tem uma mensagem especial para você. Que possamos juntos crescer espiritualmente. E o texto de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que diz que os homens nos considerem como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Lucas 12, 42 diz: Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A vida pode ser dividida em 4 áreas básicas, cada uma delas representando um dom de Deus. E de forma resumida, a totalidade de onde devemos ser fiéis. Deus nos deu um corpo, habilidades, tempo e posses materiais. E de forma adicional, temos que assumir o cuidado com o mundo que nos cerca, sobre no qual foi dado domínio. Então, dessas 5 áreas, hoje nós vamos trabalhar a quarta, que está relacionada à administração da posse dos bens materiais e responder uma questão que provavelmente já tenha passado na mente de muitos e passará na mente de muitos outros também. Por que ser fiel a Deus em tempos de crise com as nossas posses materiais? A primeira razão é porque tudo pertence a Deus e devemos ser gratos a Ele. No Salmo de número 24, no verso 1, deixa claro que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, inclusive os próprios seres humanos. Quero te lembrar que até a própria força, inteligência e condições para adquirirmos o que temos vem de Deus, como está registrado lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Resumindo, todas as coisas são de Deus, nossa força vem de Deus, e até cada segundo de nossa vida é um dom de Deus. Tem uma citação que eu gosto muito, que se encontra no livro Conselhos sobre Mordomia, que diz: manifesta-se o poder de Deus no bater do coração, na ação dos pulmões e nas correntes vivas que circulam pelos 1000 diferentes condutos do corpo. Somos-lhes devedores por todo momento de existência e por todos os confortos da vida. Se você está aqui hoje, me vendo ou ouvindo, é porque Deus tem sido fiel com você. Dízimo é o mínimo de nossa gratidão materializada a tudo que Deus nos dá. Qual é a primeira razão por que devemos ser fiéis a Deus? Porque tudo é dele e devemos ser gratos pelo que ele nos dá. A segunda razão é porque, além de tudo ser de Deus, ele exigiu o dízimo para si. Como vimos anteriormente, todas as coisas pertencem a Deus, inclusive tudo que possuímos e que Deus nos deu em confiança. Porém, a 10ª parte das nossas rendas, o próprio Deus, que é dono de tudo, reservou para si. E a Bíblia considera santa, separada, de uso exclusivo no serviço de Deus. Quando Deus reclama para si o dízimo, e você encontra isso em Malaquias 3,10, ele não apela à nossa gratidão ou à nossa generosidade. Embora a gratidão deva constituir parte de todas as nossas expressões dirigidas a Deus, dizimamos porque Deus nos ordenou a fazê-lo. O dízimo pertence ao Senhor e Ele requer que lhe devolvamos. Infelizmente, assim diz o Senhor, uma ordem expressa de Deus em sua palavra, a Bíblia, não é atendida, não porque não foi compreendida, mas porque vai contra os gostos pessoais daqueles que as ouvem. Porém, queira você ou não, assim como Deus escolheu um povo, assim como Deus escolheu uma tribo, assim como Deus escolheu um dia na semana para ser adorado, Ele escolheu de volta 10% de tudo que nos dá
e isso deveria bastar para a nossa obediência. Vamos agora para a terceira e última razão por que devemos ser fiéis. É porque a fidelidade nos faz lembrar que Deus é o dono de tudo. Existia um lembrete para Adão e Eva mesmo antes do pecado, que o jardim do Éden e o mundo no qual eles viviam não eram deles, mas de Deus que os criara. Apesar de ter toda a autoridade sobre a criação feita por Deus, pela proibição feita à árvore da ciência do bem e do mal, Adão sabia que o Senhor era o dono e ele o mordomo. Após a queda, Deus não mais poderia prová-los por meio da árvore do conhecimento, mas a humanidade ainda necessitaria lembrar constantemente que Deus é a fonte de todo o bem e todo o dom perfeito. Da mesma forma que o sábado nos lembra o Deus que é o nosso Criador e Salvador, o dízimo nos faz lembrar que não sou eu, não é você, mas é Ele, é Deus que é o dono de tudo. Quando você separa os 10% das suas rendas, isso te força a lembrar e reconhecer que o que você tem não é seu. A transgressão do dízimo tem a mesma base da transgressão do comer a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal. Assim como Deus reteve no jardim do Éden o direito sobre a árvore da ciência do bem e do mal, Ele reclama para si hoje o dízimo, isto é, a 10ª parte de todas as nossas rendas, como uma prova de fidelidade a Deus nos nossos bens. E assim como Adão e Eva perderam o direito à vida eterna ao apropriarem-se do fruto que Deus reservara para si, o dízimo hoje é uma prova relacionada com a nossa fidelidade a Deus, dos nossos bens materiais, e um teste relacionado com a possibilidade de Deus nos conceder a vida eterna novamente. Essas são as 3 razões do porquê ser fiel a Deus, até mesmo em meio às crises. 1. Porque tudo é de Deus. Segunda razão, porque o próprio Deus reservou para si 10% de tudo que nos dá. E terceiro, ao praticarmos a fidelidade, nos lembramos constantemente que tudo que temos é de Deus e nos preparamos para o céu. Há alguns anos, um pastor organizou seminários de fidelidade em suas igrejas para lembrar a importância dessa área no relacionamento com Deus. E durante essas campanhas, uma viúva, ela aceitou o desafio e o compromisso de ser dizimista. 2 senhoras que a conheciam bem e sabiam que ela tinha uma vida muito difícil, sabia da dificuldade do sustento e dos seus filhos, decidiram de forma voluntária e num gesto de bondade fazê-la ver que não era possível para ela assumir esse compromisso naquele momento. Ambas haviam se tornado dizimistas, mas pensavam que elas podiam ser porque elas tinham renda muito grande para isso. Porém, a lavadeira não tinha. Com a sua pouca renda, seria difícil ela se sustentar e dar o dízimo. Deixando a roupa num balde, enxugando as mãos no avental, a senhora recebeu essas 2 em sua casa, evidentemente satisfeita e feliz em recebê-las nessa visita. Depois de conversarem sobre alguns assuntos durante algum tempo, com maior tato e amabilidade, essas 2 senhoras falaram para essa mulher o motivo da sua visita. E enquanto elas falavam, essa mulher cobriu o rosto com o avental e começou a chorar em soluços. Ela disse bem assim: "Deixa-me, vocês estão querendo tirar o maior prazer da minha vida." Quando aquelas 2 senhoras foram embora, levaram uma nova visão
do que significa adorar a Deus através dos dízimos. Entenda que o sistema especial dos dízimos baseia-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Esse sistema foi uma bênção ao povo judeu. Do contrário, o Senhor não lhe haveria dado. Conselho sobre Mordomia, página 67. Lembre-se que Deus não obriga aos homens a dar. Tudo quanto derem deve ser voluntário. Não tem que ter o seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. Deus não quer isso. Testemunhos Seletos, página 372. Querido amigo, estamos vivendo no tempo do fim, onde a nossa fidelidade será grandemente testada em todas as áreas. Você que tem se mantido fiel na adoração a Deus através da administração correta das suas posses, tem sido fiel nos dízimos, louvado seja o Senhor pela tua fidelidade. Você que ainda não tem adorado ao Senhor de forma completa, agora é a hora. Confia em Deus e o mais Ele fará. Eu sou o pastor Nilo. Deus abençoe o seu dia e que possamos crescer juntos espiritualmente. Antes de encerrar a mensagem, eu gostaria de te dizer que quando você deixa o like, o YouTube entende que nós somos relevantes e ele vai levar nossas mensagens a outras pessoas. Por isso, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E assim você também está pregando o Evangelho e terá acesso às novas mensagens primeiro que todos. Um abraço, tchau, tchau.